Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Tem alguma questão da aula passada, finalzinho da aula passada, que de repente a gente não concluiu, ou que vocês estavam pensando no meio da semana e querem abordar agora? Se tiver, aproveita, porque aí a gente já dá uma continuidade. Tudo certo? Aqueles desenhos que você colocou foi bem bacana para a gente identificar. Da expressão idiomática, né? Achei ótimo. Vocês gostam da brincadeira, né? Vocês gostam da bagunça que eu percebi. Mas é justamente isso, né? Para a gente fazer essa associação, né? O que é expressão idiomática e a gente... Olha só, nós temos e nós não percebemos que para nós isso é natural, porque faz parte, né, da nossa comunicação, a nossa cabeça funciona, né, com esses pensamentos que não faria sentido para uma pessoa que não tem o nosso idioma, o nosso contexto cultural. A Bíblia é a mesma coisa também. Então, há diversas expressões idiomáticas lá que elas não são entendidas, né, no primeiro olhar e na leitura literal. Então, é por isso que a gente sempre precisa tentar identificar. Quando uma leitura ela nos parecer um pouco estranha, não fazer sentido literalmente, aí precisa acender a luzinha, né, de alerta. Opa, será que isso aqui é uma metáfora? É um símbolo, né? A gente vai falar de símbolos hoje. É uma expressão idiomática? Né? O que é isso? Então, a gente deve sempre ler a Bíblia nessa perspectiva de que ela não faz parte do nosso idioma. Ela é construída não num pensamento ocidental, e muito menos latino, muito menos no nosso contexto, né, de Brasil. E a gente precisa sempre ter isso em mente quando ler a Bíblia, senão a gente sempre vai ler a partir da nossa cultura, a partir das nossas tradições religiosas, das igrejas que nós pertencemos, e muitas vezes isso impede que a gente se aproxime mais da vontade de Deus, da palavra de Deus, né, que a gente já está percebendo, acredito eu, que não é tão simples assim, né? Qualquer um que lê, de qualquer jeito que lê, que não é isso, né? E a gente tem, infelizmente, muitas vezes, a gente chama de senso comum. O que é o senso comum? É o que todo mundo acha. Isso é senso comum, né? Então, existe o senso comum e existe a opinião de um especialista. Ou seja, pessoas que dedicaram e dedicam a sua vida para aquilo. São pessoas que são mais capacitadas, que têm mais recursos, entendem mais daquela área. Então, infelizmente, assim, as redes sociais parece que todo mundo é especialista em tudo, né? Todo mundo entende de política, de futebol, de teologia, é um negócio impressionante, né? Então a gente olha assim e fala, não é possível, né? Os especialistas são nas suas áreas, né? Então a gente precisa entender que a gente não lê a Bíblia dessa forma, tá? A gente precisa, de fato, inclusive, ter especialistas como referência para nós. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o aluno me pergunta, André, eu estava ouvindo fulano de tal, ele disse isso aqui e tal. Eu falei, então, ó, nada contra o fulano de tal, eu não estou julgando a moral do cara, eu não estou dizendo que é um mau caráter, que não é um discípulo de Cristo e tal. Eu só estou dizendo que essa pessoa que você está tendo como referência para estudo, coisa e tal, não é mestre, não é dado ao ensino, né? Então, assim, pode ser um evangelista, pode ser um pastor, tem lá a sua função e ele não precisa ser mestre. Eu também não estou dizendo que tudo que fala não é válido, não tem nada a ver, não é isso também. Eu só estou dizendo que a gente não procura em um evangelista um esclarecimento teológico, tá certo? Em um pastor, um esclarecimento teológico. O pastor muitas vezes tem uma mensagem pastoral do dia a dia, né? Para a pessoa pôr em prática lá. Muitas vezes ele vai lidar com as questões práticas da vida, mais família, questões, né, do dia a dia, enfim. Agora, dúvida teológica, a gente vai no mestre. Então, quem são os mestres? Aí a gente precisa conhecer. Eu acho, não lembro se eu passei para vocês em outra ocasião, em outra matéria, mas me lembre, se vocês não me lembrarem, eu não lembro. Então, eu falo aqui, vocês precisam me cobrar lá no Zap, tá? Ô, André, professor,
você falou que ia, né, passar isso pra gente, passa aí. Aí sim, eu vejo lá e na hora eu, né, porque aqui eu saí, dobrei a esquina, pisei num buraco mais fundo assim, a cabeça balançou, aí já esqueci tudo. É uma bagunça só. Então me lembre lá, eu passo para vocês algumas referências de mestres, ensinadores, do Brasil mesmo, tá? Só para ficar um negócio mais acessível. Mas vamos lá. Então, voltando na questão idiomática, né? A gente precisa atentar para isso. O que eu quero falar com vocês hoje sobre... Bom, não vou continuar na linguagem, né? Nós falamos sobre linguagem literal, poética. Quem lembra mais? Estou na sequência, inclusive, aqui. Literal, poética. Vamos refrescar, fazer alegórica e simbólica. Simbólica. Essas 4, né? Nós falamos ainda de parábolas, eu acho, né? Parábolas. Embora eu falei de parábola, dei 1 ou 2 exemplos, mas a gente vai pegar outras parábolas para a gente já interpretando, ver como que a gente lida, tá? Então, só para a gente entender e ter isso em mente. Linguagem literal, como está escrito, é isso mesmo. Se é água, se é vinho, se é estômago, não tem nada representativo, não tem nada por trás daquilo, tá? É o que está escrito, é isso mesmo. Então, literal, poética, né? A poesia geralmente extrapola a racionalidade das coisas. Então, assim, a árvore não bate palma, né? Ninguém chora a ponto da cama boiar, né? Então, a gente já percebeu, isso aqui é um exagero. Então, se é exagero, aqui é uma linguagem poética. Cuidado para não extrair desse texto uma verdade doutrinária, porque senão a gente vai estar correndo um erro muito grande. Então, literal, poética, alegórica, né? O que é alegoria? É quase que uma elaboração de uma ficção, fantasia. Então, a gente pegou lá Gálatas capítulo 4, lembram? Verso 21 ao 31, Sara e Agar como sendo 2 conceitos, antiga aliança, nova aliança, lei, né? O filho da escrava, o filho da livre, nós somos filhos da livre, da promessa, Jerusalém do alto. Então, percebo que aqui a figura, ela não é meramente simbólica, não representa apenas, é uma elaboração onde foge também, né, da lógica da língua, do idioma, da literalidade, e já vai para o campo do imaginativo, mas entenda, imaginativo no sentido que, por exemplo, você atribui uma pessoa e refere-se a um monte, como é isso? Não tem lógica, né? Você fala de um dragão, o dragão é um ser que é mitológico, né? Não existe, mas a Bíblia fala de dragão, lá em Apocalipse, por exemplo. Fala de dragões no Antigo Testamento, mas não como em Apocalipse. Aí a gente precisa entender lá que o dragão falado lá é o chacal, que é um animal. Perceba como tem, né? Essas questões de diferença também de Antigo e Novo Testamento. Eu separei aqui para vocês, ó, figuras de linguagem, o que é uma metáfora, tá? João capítulo 10, verso 7 ao 9, agora vamos ler na Bíblia, vamos aqui fazendo os exercícios, já pegar os textos, né? O que é uma metáfora? A palavra quer dizer que vai além da forma, né? Meta, né? João capítulo 10, verso 7 ao verso de número 9. Então, o que é uma metáfora? Só para exemplificar aqui, lógico que tem muitas outras, mas só para pegar talvez um dos textos mais famosos, né, que a gente tem aqui no Evangelho, tá? Capítulo 10, verso 7 ao verso 9. Evangelho de João. Lá em São Paulo, na Zona Leste principalmente, né, na periferia, lá eles falam João. Evangelho de João. Evangelho de João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, né? Para quem quer um negócio mais técnico assim. Não sei se falei para vocês, mas tinha um aluno que pegava no meu pé, né? Tem uns alunos que perseguem a gente, sabia? E ele fala assim: não, professor, não, o Evangelho não é de João, não, o Evangelho é de Jesus. Aí me forçou então a fazer isso. Então, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, verso 7 ao 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mesmo que Jesus tenha afirmado, eu sou a porta, literalmente ele não era a porta, isso é uma metáfora, né? Mesma coisa quando ele diz os elementos da ceia, por exemplo,
este é o meu corpo que é partido por vós. Esse cálice é o meu sangue. Embora ele tenha essa afirmação, mas isso é uma metáfora, não é literalmente, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela toma isso como literal, né? Ou seja, que na ceia, eu acho que Santa Ceia, o termo é redundância, tá, irmãos? Né? Santa Ceia, mesmo que na Bíblia não tem esse termo, mas muitas igrejas chamam, né? Ah, Santa Ceia, para mim é ceia. Mas vamos lá, a ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo refere-se, né, que Jesus disse, este é meu corpo que é partido por vós, na doutrina católica, eles entendem que literalmente, nesse ato, aquele pão se transforma, né, no corpo de Cristo, literalmente, e o cálice também, literalmente para eles. Isso é chamado de doutrina de consubstanciação na Igreja Católica, mas isso não é uma doutrina bíblica, tá? Então a gente precisa entender, interessante também, eu acho que vale observar, nós não consagramos. Eu estou falando isso porque eu observo e percebo que muitas vezes a gente tem, né, nas nossas igrejas algum desses comportamentos. Não sei se vocês já observaram, fizeram isso, ouviram alguém fazendo, mas pega lá o pãozinho, né? E aí a gente vai consagrar. Não, a gente não tem essa prática. A Bíblia não ensina a consagrar. O Novo Testamento não ensina a gente consagrar absolutamente nada. Jesus não fez isso. O que Jesus fazia, o que os apóstolos faziam, o que a igreja faz, né, corretamente, é dar graças ao pão. É diferente de consagrar. Em outra ocasião a gente fala o porquê exatamente, né, essa ideia de consagração. Isso não é uma ideia bíblica. Eu sei que muitas vezes nós temos essa mentalidade de achar que tem coisas santas e coisas que não são santas. A Bíblia vai dizer, tudo é santo para o santo, tudo é puro para o puro. As coisas impuras são a imaginação das pessoas que as tornam impuras, melhor dizendo. Tá? Só para a gente ir, né, entendendo aí um todo. A gente mais para frente, lá no bacharel, a gente tem uma matéria que a gente fala sobre cosmovisão. Como que nós cristãos entendemos o mundo. E a gente percebe que muitas vezes, muitos irmãos, eles não têm um olhar cristão sobre as coisas criadas, né? E aí faz essa dicotomia. A gente sabe de onde veio, por que se pensa assim e tudo mais. Mas só para a gente ir identificando aqui, tá? Então Jesus disse, eu sou a porta, né? Mas é uma metáfora. Outra declaração, quem é o ladrão? É o Satanás, né? Que diz, né? Ó, Satanás veio para matar, roubar e destruir, usa esse texto. Mas não é o que Jesus está dizendo. Vamos ler de novo aqui, ó, para ver se a gente capta aqui essa informação. Verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, os que vieram antes de Jesus, pregando ou dizendo-se Salvador, Messias e tal. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele continua, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quem é o ladrão? É o mercenário. É aquele que faz as coisas por dinheiro. Tá certo? Né? O pastor que não é pastor, mas ele só está interessado em questões materiais e tudo mais. Então não se refere, a passagem não se refere a Satanás. Você pode falar, mas não é o diabo que está por trás de tudo isso? Pode ser. Talvez seja mesmo, né? Potencializa o pecado humano, mas o texto não se refere diretamente a Satanás, tá? Que eu vejo também essa declaração muitas vezes aí. Então vamos lá. Só uma observação então nessa linguagem metafórica, né? Os verbos ser e estar é um elemento correspondente ao outro, tá? O que é uma símile? Então uma metáfora. O que é uma símile? Eu separei aqui Apocalipse capítulo 1, verso 13 ao 16 para exemplificar para vocês o que é uma símile. Símile é semelhança, semelhante, aquilo que é semelhante, tá? Então, uma símile é semelhança. Todas as vezes, essa é a dica para vocês identificarem o que é uma símile. Todas as vezes que aparecer como, a palavra como, aqui vocês identificam, opa, é como é uma símile, é semelhante. Quer dizer que não é exatamente isso, é algo parecido, é semelhante. Então, eu não posso afirmar, por exemplo, que Jesus, né, ele tem lá seus cabelos brancos, como a lã branca, que é o que diz o verso de número 14, né?
mas é como, é parecido, é semelhante. Mas vamos ler desde o 13 até o 16 aqui, só para a gente ver essa figura de linguagem que é a símile, tá? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, não é só o cabelo, é a cabeça também, né? Como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Perceberam? Como, então, semelhante. Não é exatamente aquilo, não é literalmente aquilo, mas é algo que representa, na verdade, né? Então a gente vai ver aqui em Apocalipse muitas figuras, muitos símbolos, o que representa, né? O cabelo, lã branca, os olhos de fogo, aquela coisa toda. E aí é um estudo mais para frente, né? Outra figura de linguagem chamada de metonímia, tá? Peguei aqui um texto para a gente exemplificar, 1 Coríntios 11, verso 26, inclusive falando da ceia, né? É o texto lá. O que é uma metonímia? É uma substituição, tá, de uma palavra por outra, né? É a causa em lugar do efeito, é o objeto em lugar, no caso, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Quem achou, leia, por favor, eu estou aqui meio atrasado. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ninguém bebe o cálice. Eu estou achando engraçado porque teria que engolir o cálice, né? Ninguém bebe o cálice, mas olha o termo, né? A linguagem. Então, beber o cálice refere-se a beber o líquido que está no cálice, né? Então a gente tem expressões, nossa, parecidas assim, me dá um copo d'água. Não é um copo d'água, é um copo com água. Lógico que a gente entende, não está errado na expressão, mas a gente precisa entender, né, que a fala não se refere ao objeto, tá certo? E sim o que contém dentro do objeto, né? Então é só para falar dessa linguagem, tá? O que é uma prosopopeia? Vocês já ouviram falar disso aqui? Na escola a gente aprende esse negócio, né? Tudo isso aqui é português. Tudo isso aqui é português, né? Então, prosopopeia. Alguém está pensando, isso é uma presepada. Não, prosopopeia é a característica humana em objetos. Eu separei aqui Isaías 35:1. Vamos ver o que está escrito lá, Isaías 35:1, só para exemplificar. A prosopopeia, então, é uma característica humana, tá? Em objetos, né? Diz assim, ó, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Então o deserto não se alegra, porque a alegria não é uma propriedade de um objeto e nem de um lugar, e sim de uma pessoa, né? Então você aqui pega uma característica humana e atribui então àquele objeto, tá? Só para a gente entender essa linguagem, tá? Tem 2 termos aqui, irmãos, que a teologia ela vai denominar o seguinte: antropomorfismo. Isso também não poderia ser uma linguagem poética? Deserto e a terra se alegrarão. Sim, sim. Também é uma linguagem poética, a expressão é poética, mas a língua portuguesa há essa característica de chamar de prosopopeia. A gente está pegando um gênero literário que é a poesia, mas também está identificando que a língua portuguesa nossa classifica como prosopopeia esse ato de você atribuir. Percebe que tem de fato categorizações, né, Michele? No caso, diferente, né? Então sim, é uma linguagem poética, mas é que eu estou trazendo aqui mais elementos que a gente identifica, né? Então tudo isso eu posso denominar como isso, aquilo e aquilo outro, né? Então na verdade isso aqui são informações complementares daquela que eu já passei para vocês, tá? Linguagem. E eu perguntei um dia, aliás, eu conversando até na brincadeira com alguns irmãos, né? E eu disse assim, irmão, você acha que Deus tem olho ou olhos? Deus tem ouvidos? Deus tem boca? Deus tem nariz? Deus tem mão? Deus tem pés? Aí o irmão falou assim, mas ele falou sério, né? Eu estava falando brincando, ele falou, mas meu Deus não é aleijado, ele tem tudo isso. Eu falei, não, irmão, não tem, literalmente não tem. Deus não tem olhos. Não, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, né? As suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir
Eu falei, não, tudo bem, a Bíblia, ela vai trazer essas expressões, essa comunicação, numa linguagem que a gente entenda. Isso é chamado de antropomorfismo, tá? É que tem o outro antropo, né? Porque antropo é homem, né? Então forma de homem. Quando Deus fala assim, eu me arrependo de ter criado o homem, lá em Gênesis, por exemplo, Deus se arrepende? Não como o homem se arrepende. O arrependimento de Deus, essa linguagem humana, a gente fala que a Bíblia é Deus falando em sotaque humano, né? Então, como Deus está se apresentando a nós, é em forma humana, mas não que Ele seja exatamente, Ele tenha essa forma. Primeiro que Ele é Espírito, a Bíblia diz, né? Espírito não tem forma, mas para que Deus comunique com a gente, para que a gente o entenda, então Ele traz essas características que a gente entende. O que é, os ouvidos do Senhor não estão surdos. Opa, alguém ouve pelo ouvido, mas Deus não precisa de um ouvido para ouvir, né? Deus não precisa desses meios para se comunicar ou para absorver conhecimento e tal. Então Ele é Espírito. Então Deus não tem olhos, literalmente. Ele vê todas as coisas, mas Ele não precisa de olhos, né? Deus, Ele faz, Ele age, Ele realiza uma obra, mas Ele não precisa de mãos. Mesmo que a palavra dele diz, se Ele falar, todas as coisas acontecem, né? Então essa linguagem é chamada de antropomorfismo, tá? Deus se apresentando em forma humana, com características humanas e com sentimentos humanos. Então Deus se arrependendo, Deus se ira. A ira de Deus, ela é igual à nossa? Também não, né? A nossa ira, ela pode ser pecaminosa, a de Deus não é. De Deus é uma justa retribuição do pecado humano. Então a ira de Deus, inclusive a Bíblia diz, não, a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Deus diz, deixa comigo porque eu sei me vingar. A minha ira, lá em Apocalipse diz que Jesus pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Deus se ira sem pecar. É possível que a gente tenha esse comportamento? Mas é muito difícil. Tanto é que Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, verso 28, 26, alguma coisa assim, né? Irai-vos e não pequeis. Então é possível nós nos irarmos e não pecarmos, mas é uma coisa dificílima, porque a nossa ira é descontrolada por motivos egoístas muitas vezes. De Deus não, toda vez que Deus manifesta a sua ira, é uma justa retribuição do mal. Mas percebam como Deus vai se comunicando. Nós sabemos o que é ira, nós sabemos o que é arrependimento, mas isso não pode se igualar a Deus, tá? Então Deus, Ele está mostrando para nós aqui algumas reações dele, algumas características, só para se comunicar conosco, mas que Ele é exatamente assim, não é não. E a gente chama isso então de antropomorfismo e o antropopatismo também, né? Que é o sentimento de Deus, tá? Então, bora para frente, bora para frente, que eu quero trazer para vocês aqui algumas palavras que a gente vê a mesma palavra em muitos textos da Bíblia, mas o contexto é que vai determinar o que significa essa palavra, embora seja a mesma. Por exemplo, alma. Quando a gente lê alma na Bíblia, o que vocês têm em mente? Alma. O que vocês têm em mente? Alma? Alma. Mas o que seria alma? Pensamento, sentimento, o que mais? Só? Toda vez, alma? Ganhamos uma alma para Cristo, ganhamos o que? O pensamento? Uma vida. Então vida, pensamento, sentimento, vida, o que mais? O que ainda mais? Perceba então que não tem um só significado, né? Então vamos ver aqui, pelo menos 5 eu identifico aqui e quero passar para vocês, tá? Gênesis capítulo de número 47, 4 não, Gênesis 47, versículo de número 26 e 27. Só para a gente ver aqui, pelo menos 5 significados, tá, existem para a expressão alma na Bíblia, tá? Então 47, verso de número 26. Quando eu falar 47, vocês entendem o 46. Eu anotei errado esse trem aqui. 46. Estou falando errado, meu Deus do céu. Eu anotei aqui, ó. Mas é 46 mesmo, tá? Então 46, verso 26 e 27. Alma nesse texto aparece como pessoa. Se vocês quiserem anotar aí na própria Bíblia mesmo, pode anotar sem medo de errar, tá? Não estou passando informações para vocês errar. Porque já pensou? Você anota na Bíblia e fala, estava errado. Ó. E agora para apagar aqui? Vai dar trabalho. Né? Mas anota no caderninho na própria Bíblia. Então alma aparece nesse texto como pessoa, refere-se à pessoa. Tanto é que dependendo da versão que você tem, já aparece pessoa em vez de alma. Alguém tem essa versão aí de Bíblia? Eu acho que é militar, como pessoa. Então leia, por favor, meu Michel. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes,
Fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então, a sua versão é atualizada, NTLH. Versão Veja aí. revisada E atualizada, então atualizada. Percebam que há versões que elas são melhores na comunicação. A minha, por exemplo, é a Almeida Revista Corrigida. Ela não traz essa explicação que é uma pessoa. Traz alma, né? Não sei a de vocês, mas deve estar semelhante. Então, todas as almas, a da irmã já está pessoas. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Né? Todas as vezes que aparece alma aqui, aparece pessoa aí, tá? Então já comunica melhor, já fica uma dica também, quando a gente vai estudar, acho que eu já falei isso, mas estou aqui reforçando, né? Todas as vezes que a gente for estudar o texto bíblico, é bom que a gente tenha diversas versões de Bíblia, quanto mais melhor. Não tem a Bíblia, não tem a melhor Bíblia, tem Bíblias que são mais comunicativas porque elas trazem expressões que para a gente é mais usada, tá? Então tem umas que são arcaicas, né? Então a expressão como não se usa mais mesmo, né? Decrépito, como que é lá que eu falei? Jactância, o outro lá, concupiscência, são as palavras que a gente não usa no dia a dia, né? Quem já viu? Quem já assim, viu alguém falando assim, mancebo, não é boa a vossa concupiscência? É ilícito aquilo que você faz diante do soberano? É uma pessoa se comunicar dessa forma? Então, só para a gente entender. Então aqui, alma aparece como pessoa, tá? Levítico capítulo 17, verso 10 e verso 11. Levítico 17, verso 10 e verso 11. Aqui vai aparecer a palavra alma com o significado de sangue. Sangue, sangue, sangue. Sangue. Tá? Só para a gente ver. Pelo menos na minha versão, né? Agora, fiquei curioso aí se da irmã Michele também já está resolvido esse problema. Falando, troca de Bíblia. É que essa daqui eu manusei já faz um bocado de tempo, né? Então, vamos lá. Capítulo 17, verso 10 e 11. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma, aqui, aparece até com outro sentido aqui, tá? Então, num versículo aparece com um sentido, no outro versículo aparece com outro sentido. Olha só para a gente observar aqui. Sim, no segundo, né? No verso 11, né, irmã? Então, no verso 11, a palavra é alma, mas não é o mesmo sentido do verso 10, alma. Olha só, né? Que coisa curiosa. Então, vamos lá, verso 11. Porque a alma da carne, ou seja, a vida da carne, está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, aqui alma, no verso de número 10, aparece como sangue. Minha amada, leia ou releia. Eu acho que tem 3 sentidos aqui, na verdade. Então leia para a gente Olha ver. Só. É o 10, né? 10 e 11, isso. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, Sim. contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Isso. Então, primeiro que aparece sangue, aliás, é alma, né? Alma é sangue. E no segundo, alma é vida. Vida. Isso. Da carne que está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Sim. Aí é alma. Sim. Né? Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Uhum. Que é vida. Vida. Biológica que a gente está falando. É vida biológica. Alma. Isso, é vida biológica. Então perceba, é que eu quero pegar outro texto para exemplificar a vida em si, né? Mas percebam que aqui, dependendo da versão, aparece alma, mas em sentidos diferentes, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é que aparece como sangue e também aparece como vida biológica, né? Vou dar outro exemplo de vida biológica, só para a gente entender. Então, pelo menos 3 sentidos nós vimos até aqui: pessoa, indivíduo, sangue mesmo, sangue. O sangue é o princípio ativador da vida.
né? Tem dois elementos que são essenciais para a vida. É por isso que o Antigo Testamento tem leis que proibiu comer qualquer coisa com sangue e com gordura. São dois elementos essenciais para a vida. Sem sangue e sem gordura não existe vida biológica. Perceba o porquê, né? Que Deus vai dando essas ordens, tá? Porque representava. Então, é por isso que a gente vai entendendo aqui. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, entendem errado, né? Não entendendo o contexto e os termos. Por exemplo, na religião testemunho de Jeová é proibido transfusão de sangue, né? Porque eles entendem que Deus proibiu. Então é um negócio totalmente equivocado, né? Primeiro que na transfusão ninguém come o sangue, né, irmão? Então é totalmente equivocado. Mas vamos lá, não é nem a discussão do testemunho de Jeová. Então aparece como pessoa, indivíduo, como sangue e como vida. Já que a gente está falando de vida, vamos pegar o outro texto do Novo Testamento para falar alma como vida, tá? Lucas, capítulo de número 21, Lucas 21 e 19. Lucas 21 e 19. Tem que achar também aqui, né? 21 e 19, agora como vida. Embora lá também, no verso 11 do capítulo 17 de Levítico, né, também aparece como vida, vida biológica, mas eu quero trazer isso aqui, que aqui especificamente vem falando como vida, tá? Então 21 e 19. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Aqui é a sua vida, literalmente. Tá em vida também, amado? Alma? Tá alma, mas é vida. Alma nesse sentido. Alguma outra versão está assim, na vossa perseverança possui a vossa alma? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aqui já está paciência. É a mesma coisa? Não necessariamente. O original também vai diferir o que é paciência e o que é perseverança. São parecidos, mas não é a mesma coisa. Mas só para a gente entender que não é esse termo, né? Que aqui é a alma. A alma parece como vida mesmo, tá? Então na vossa perseverança, na vossa paciência, vocês vão possuir a vida de vocês. Vamos voltar para o Antigo Testamento em Eclesiastes? Então, Gênesis fala de pessoa, Levítico fala do sangue, Lucas fala da vida em si, e Eclesiastes fala do fôlego, tá? Respiração, fôlego. Então, Eclesiastes capítulo 3, verso 18, Eclesiastes 3, 18 ao 22. Então, vamos para lá, para o Antigo Testamento. Aqui vai falar sobre o fôlego mesmo, fôlego, respiração, né? 3 e 18 ao 22. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Aqui aparece às vezes como alma, tá? E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, parece uma redundância, né? Subir para cima, descer para baixo. Não é, isso aqui é chamado de pleonasmo, irmão, na língua portuguesa. Redundância é uma repetição desnecessária, tá? Ah, o fulano nasceu do ventre da sua mãe. Ué, não se nasce, é impossível nascer do ventre do pai. Então, o ventre materno, né? O ventre se nasce do ventre. Não precisa falar que é materno, porque é da mãe, então isso é uma redundância. Mas vamos lá, me acompanha aqui. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrasse o homem as suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem fará voltar para ver o que será depois dele? O Salomão aqui, que escreve essa passagem, ele está se referindo aos animais e aos homens como tendo, na verdade, o mesmo destino. A vida biológica é a mesma, o fôlego que eles têm é o mesmo, não há vantagem nenhuma de um para o outro. Está analisando, né, a futilidade da vida e tudo mais, tá? Mas aqui aparece como fôlego. A Bíblia não diz que quando Deus cria o homem, sopra nele o fôlego de vida nas suas narinas, são duas, né? Nas suas narinas, fôlego de vida.
a própria vida, o fôlego, porque também a respiração é um indício que tem algo vivo, né? Tá? Então, o último significado da palavra alma é consciência, né? Sentimento, consciência, acho que a Mônica falou, né? Então, consciência. Coloque aí o quinto significado da palavra alma como consciência, tá? Então, esqueci de separar o versículo, não lembro qual é. A minha consciência eu sei que é, mas não me lembro agora na memória. Então, vocês me perdoam, tá? Tenha dó da minha alma. Mas eu prometo que eu estou igual político, prometendo e talvez não faça. Mas eu vou me esforçar para mandar para vocês a referência lá no grupo do WhatsApp, tá? Mas aparece esse significado de consciência, tá? Então, olha só, alma como pessoa, alma como vida, como sangue, alma como fôlego, né? E alma como consciência. No mínimo 5 significados. O que vai determinar isso? O contexto. Porque se a gente pega no original, fala, André, mas como está no original? Não tem diferença. Se a gente pega o Antigo Testamento, está lá Nefesh. Se a gente pega o Novo Testamento, está psique, né? Psique de psicológico, de alma. Olha só, consciência, que é o psique. Então a palavra no original não vai diferir. Ah, vou estudar no original para saber isso. Não vai saber, porque o original, a palavra é a mesma. O contexto que vai determinar o seu significado. Percebam que não é tão fácil a gente estudar os originais. Vou estudar os originais, o significado das palavras e isso vai... Não, irmãos, não é bem assim. Estudar a língua é um negócio complicadíssimo. Não é tão simples, né? O português a gente às vezes tem tanta dificuldade e olha que é a nossa língua materna. Outra palavra que eu também percebo que muitas pessoas fazem confusão, que é mundo. Vamos ver lá? Mundo tem 3 significados no mínimo, tá? No mínimo 3 significados que eu quero trazer para vocês. João capítulo 3, verso 16, e eu não coloco o livro aqui, eu mesmo tenho que adivinhar o que eu falo, não é possível. Então deixa eu pôr aqui, acho que eu estava com sono quando eu fiz isso aqui, não é possível. Então vamos lá, João capítulo 3, verso 16. Ainda bem que a minha memória às vezes me ajuda, né? João 3, 16. Ah, esse versículo não precisa nem olhar na Bíblia. Não é possível. Isso aqui é... né? Se o crente não tem esse versículo aqui gravado, vai ser reprovado, vai ficar de recuperação aqui no final de ano, hein? Então, sem olhar na Bíblia, vamos lá, olhe para mim. Acho que para algumas igrejas se batizar tem que ter esses versículos de cor, senão não desce as águas, não. Não basta nascer de novo, tem que ter o versículo decorado. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, né? Isso, então... O sentido de mundo aqui é pessoa, tá? Porque senão, por exemplo, se a gente considera que toda a palavra mundo refere-se, o que se refere lá em 1 João capítulo 5, por exemplo, né? 19, o que diz lá? O mundo jaz no maligno. Então, se o mundo já está no maligno, Deus ama o mundo, Deus ama o maligno? Se fosse nessa lógica, a gente ia chegar nessa conclusão, né? Mas aqui mundo refere-se à pessoa, tá? Segunda aos Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. Segunda aos Coríntios 4 e 4.